Fala galera, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Que bom te ver aqui. Se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo para estar ajudando o canal também. Se você gostar, você já pode dar um curtir para a gente conseguir estar alcançando mais pessoas através desse canal aqui. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre misericórdia. Um dos últimos vídeos que eu postei aqui, eu falei sobre a justiça de Deus, né? Quando a gente sofre algum tipo de injustiça ou acontece algo na nossa vida que a gente se sente injustiçado. E eu falei sobre a justiça de Deus e eu senti de estar trazendo aqui então o outro lado da moeda, né? Que é o amor do Senhor, é a misericórdia dele. E segundo a palavra, o que o Senhor espera de nós. Eu queria então começar lendo com vocês o versículo que está lá em Tiago, no capítulo 2, no versículo 13. Diz assim: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E também lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 7, a gente vê, né, as bem-aventuranças, fala: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E o Senhor me lembrou de uma situação que aconteceu num trabalho que eu estava um tempo atrás também. Eu senti muito forte o Espírito Santo falando para mim estender misericórdia. E o quanto que no nosso dia a dia a gente precisa exercer misericórdia com as pessoas. Mesmo que aos nossos olhos às vezes pareça injusto ou que a gente esteja tentando fazer o certo e a outra pessoa esteja escolhendo agir de uma maneira errada, mesmo assim o Senhor pede que nós tenhamos misericórdia. Porque muitas vezes a gente foca na justiça de Deus e sim, o Senhor ele não deixa de ser justo. Porém, ali como fala no versículo 13 de Tiago 2, a misericórdia triunfa sobre o juízo, significa que se nós também recebêssemos do Senhor o que é justo, nós também não receberíamos nada, nós não merecíamos nada. E o Senhor nos amou, Ele teve misericórdia conosco. Ele derramou da graça dele sobre a nossa vida para que a gente recebesse tudo de bom, todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Da mesma forma, o Senhor ama, assim como o Senhor ama a sua vida, o Senhor ama outra pessoa. Mesmo que outra pessoa esteja cometendo algum pecado, alguma decisão errada que ela está tomando, é ela que vai colher coisas ruins. Todo pecado ele gera algo ruim para nós. Então, que a gente possa entender um pouquinho mais sobre a misericórdia, para que a gente consiga exercer e estender essa misericórdia, assim como o Senhor falou comigo. Que você possa estender misericórdia para as pessoas que estão no teu dia a dia contigo. E para a gente entender um pouquinho melhor, lá no original, no hebraico, a palavra misericórdia, ela pode ser traduzida por bondade ou boa vontade para com os miseráveis e aflitos, e também traduzida por compaixão. Nós entendemos que nós também precisamos da misericórdia do Senhor e assim o nosso próximo também. Se a gente deseja misericórdia, que a gente possa olhar para o nosso próximo como alguém semelhante a nós, porque o Senhor ele não faz acepção de pessoas, então ele nos ama da mesma forma que ele ama o nosso próximo e por isso a gente consegue entender que da mesma forma que o Senhor tem misericórdia para nós, o Senhor também tem misericórdia para o nosso próximo. E a misericórdia muitas vezes, né, caminhando junto com o perdão, muitas vezes ela não vai ser um sentimento para nós, ela vai ser uma decisão. A gente precisa decidir exercer misericórdia, a gente precisa decidir perdoar e amar as pessoas. Porque muitas vezes quando a gente olhar o nosso sentimento diante das circunstâncias não vai ser sentimentos bons ou de misericórdia. Mas a gente vai precisar escolher agir da maneira que o Senhor se agrada, para a gente agradar o Senhor e é Ele que vai nos recompensar. E eu queria terminar lendo Oséias 6 com vocês, que o Senhor está falando aqui: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Essa primeira parte, pois desejo misericórdia e não sacrifícios. Muitas vezes a gente acha que a gente está agradando a Deus porque a gente está cumprindo com a nossa tabela de
e cronograma de jejum, de ir nos cultos. Não que não seja necessário nós fazermos, né? Nós cumprirmos com os nossos deveres, com as nossas responsabilidades, mas o Senhor deseja que a gente tenha misericórdia, que a gente tenha misericórdia das pessoas, que a gente tenha misericórdia daqueles que caminham com nós no dia a dia, do que nós realizarmos sacrifícios para Ele. Então a gente vê aqui que o Senhor se agrada quando a gente cumpre e coloca em prática esses ensinamentos dele. E a gente orando também e pedindo para o Espírito Santo nos ajudar, né, a ter um coração mais misericordioso. Assim como a gente leu lá em Mateus capítulo 5, versículo 7, o Senhor ele vai exercer misericórdia com aqueles que foram misericordiosos. Então, se eu e você não agirmos com misericórdia, o Senhor não agirá com misericórdia comigo e com você. Então, é tão importante esse assunto para o Senhor que Ele colocou como se a gente não fizer aqui na Terra, Ele não vai fazer conosco. Então, da gente dar essa devida importância para aquilo que o Senhor deseja. Ele já pagou o preço por mim e por você. Então, que a gente possa fazer como oferta de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. E que a gente receba dele, né, um coração misericordioso, perdoador, um coração que não busca só misericórdia para nós, mas que busca a misericórdia também para o nosso próximo. Coração com compaixão, com bondade, que é um coração parecido com o de Jesus. Eu espero que tenha esclarecido para você esse assunto, eu espero que tenha te ajudado. Um beijo então e até o próximo vídeo.